Durante décadas, a humanidade acreditou que as missões Apollo representavam apenas ciência, apenas tecnologia, apenas a conquista da Lua. Mas existe uma pergunta que continua assombrando astronautas, pesquisadores e militares até hoje. E se as missões Apollo tiverem encontrado algo muito maior no espaço? Porque quanto mais antigos arquivos da NASA são analisados, mais difícil se torna ignorar uma sequência perturbadora de relatos, transmissões estranhas e testemunhos vindos de homens treinados para jamais entrar em pânico. Homens que estiveram lá em cima. Homens que olharam para a Terra do vazio absoluto do espaço e que voltaram diferentes. Existe um detalhe extremamente curioso sobre muitos astronautas das missões Apollo. Após retornarem da Lua, diversos deles passaram a demonstrar mudanças profundas na forma como enxergavam o universo. Alguns desenvolveram fascínio pela consciência humana. Outros começaram a falar sobre vida extraterrestre. E alguns fizeram declarações que até hoje provocam desconforto dentro da própria comunidade científica. Um dos casos mais famosos envolve Edgar Mitchell, astronauta da Apollo 14, sexto homem a caminhar na Lua. Piloto militar, doutor em ciência aeronáutica, um homem treinado pela própria NASA. Décadas após retornar do espaço, Mitchell começou a fazer declarações extremamente controversas. Em uma de suas entrevistas mais conhecidas, Edgar Mitchell afirmou: "Acredito que fomos visitados no planeta Terra e o fenômeno UFO é real. Mas talvez a parte mais perturbadora venha depois." Mitchell também declarou: "Houve tecnologia além do nosso conhecimento. Não estamos falando de um teórico da conspiração qualquer. Estamos falando de um astronauta que esteve na Lua. Um homem que viu o espaço profundo com os próprios olhos." E Edgar Mitchell não foi o único. Outro nome extremamente importante dentro da NASA também fez declarações inquietantes ao longo da vida. Gordon Cooper, um dos astronautas mais respeitados do programa Mercury. Piloto militar veterano, homem conhecido por seu perfil técnico e racional. Durante anos, Cooper afirmou acreditar que objetos extraterrestres visitavam a Terra há muito tempo. Em uma declaração histórica, ele disse: "Eu acredito que essas naves extraterrestres e suas tripulações estão visitando este planeta vindas de outros planetas. Mas existe um detalhe que torna tudo ainda mais estranho." Cooper afirmava ter testemunhado fenômenos que simplesmente não conseguia explicar. Objetos realizando movimentos impossíveis, mudanças bruscas de direção, velocidades absurdas, tecnologia muito além da capacidade humana daquela época. E talvez seja exatamente aqui que tudo começa a ficar perturbador. Porque estamos falando de pilotos militares altamente treinados, homens preparados para reconhecer aeronaves, fenômenos atmosféricos e operações militares secretas, pessoas acostumadas a trabalhar sob extrema pressão psicológica. Então surge a pergunta inevitável: por que tantos astronautas e pilotos militares falariam sobre os mesmos fenômenos durante décadas? Coincidência? Erro psicológico? Ou talvez porque realmente viram algo que jamais deveria ter sido revelado ao público? Existe um padrão que aparece repetidamente em relatos ligados às missões espaciais: luzes próximas das cápsulas, objetos acompanhando naves, interferências de rádio, falhas de comunicação, sensação constante de observação e, principalmente, silêncio. Muito silêncio. Porque quanto mais fundo pesquisadores mergulham nos arquivos da NASA, mais parece existir uma camada invisível escondida por trás da narrativa oficial. Transmissões interrompidas, áudios incompletos, fotografias controversas e astronautas extremamente cautelosos ao falar sobre determinados assuntos. Talvez isso não prove nada, mas também não elimina a pergunta: o que realmente aconteceu durante as missões Apollo? Existe algo assustador sobre o espaço, não apenas pela distância, mas pela sensação de vazio absoluto. Quando astronautas deixam a Terra, eles entram em um ambiente que nenhum ser humano foi biologicamente preparado para enfrentar. Sem sons naturais, sem horizonte, sem qualquer sinal de vida.
Apenas escuridão infinita. E talvez seja exatamente nesse silêncio que algumas coisas começaram a aparecer. Porque quanto mais analisamos os relatos das missões Apollo, mais parece existir um padrão impossível de ignorar. Algo observava aquelas missões. Algo estava lá, silenciosamente, acompanhando cada movimento humano próximo da Lua. E talvez o mais perturbador seja imaginar que os astronautas perceberam isso ainda em 1969, muito antes de o mundo sequer cogitar oficialmente a existência de fenômenos aéreos não identificáveis. Hoje, governos admitem investigar UFOs. Pilotos militares registram objetos impossíveis. Relatórios oficiais confirmam fenômenos sem explicação. E isso muda completamente a maneira como olhamos para os antigos relatos da NASA. Porque, talvez, os astronautas das missões Apollo tenham sido os primeiros homens da história a perceber que a humanidade não estava sozinha. E talvez seja exatamente por isso que tantos detalhes continuam cercados de silêncio até hoje. Porque quanto mais investigamos os arquivos das missões Apollo, mais parece que a Lua não era apenas um destino científico. Talvez ela fosse o primeiro grande ponto de contato da humanidade com algo vindo de fora da Terra. Durante anos, as declarações de astronautas como Edgar Mitchell e Gordon Cooper foram tratadas como simples opiniões pessoais. Mas conforme documentos militares começaram a ser liberados, e fenômenos aéreos inexplicáveis passaram a ser oficialmente investigados, as antigas teorias envolvendo as missões Apollo começaram a ganhar um novo significado. Porque talvez aqueles homens realmente tenham testemunhado algo impossível de explicar. E talvez o mais perturbador seja perceber que alguns indícios estavam escondidos diante do público o tempo inteiro. Existe um detalhe extremamente estranho envolvendo praticamente todas as missões Apollo. Os relatos de objetos luminosos próximos das cápsulas, luzes acompanhando trajetórias, pontos brilhantes realizando movimentos incomuns no espaço profundo. Durante décadas, esses episódios foram tratados como reflexos, partículas de gelo, fragmentos técnicos, ilusões ópticas. E sim, muitos desses casos realmente podem ser explicados dessa forma. Mas não todos, porque alguns relatos simplesmente não se encaixam perfeitamente em explicações convencionais. Principalmente quando analisamos o comportamento emocional dos astronautas durante determinadas transmissões. Mudanças repentinas no tom de voz, silêncios incomuns, conversas interrompidas, momentos de tensão perceptível, como se existisse algo acontecendo fora do alcance das câmeras públicas. E talvez seja exatamente aqui que o mistério começa a ficar mais sombrio. Porque, conforme pesquisadores independentes analisavam gravações antigas da NASA, alguns acreditavam encontrar padrões extremamente estranhos. Áudios com cortes inesperados, interferências durante momentos específicos e transmissões paralelas supostamente captadas por radioamadores durante as missões lunares. Segundo algumas dessas interpretações, astronautas teriam observado objetos posicionados próximos de crateras lunares, luzes observando silenciosamente os módulos lunares, presenças desconhecidas acompanhando as operações humanas na Lua. Oficialmente, nada disso foi confirmado, mas existe uma pergunta que continua voltando repetidamente. Por que tantas histórias semelhantes surgiram ao redor das missões Apollo? Porque talvez o fenômeno mais assustador de todos não seja apenas a possibilidade de vida extraterrestre, talvez seja a possibilidade de contato silencioso, observação constante, uma inteligência desconhecida acompanhando a humanidade há muito mais tempo do que imaginamos. E existe um detalhe histórico que torna essas teorias ainda mais inquietantes. Durante a Guerra Fria, o governo americano realmente escondia operações secretas do público. Projetos militares classificados existiam em enorme quantidade. Tecnologias avançadas eram mantidas sob sigilo absoluto.
Então, quando começaram a surgir rumores envolvendo UFOs e missões espaciais, milhões de pessoas passaram a acreditar que talvez a NASA também escondesse determinadas informações. E honestamente, quando analisamos a quantidade de coincidências envolvendo astronautas, pilotos militares e fenômenos inexplicáveis, é difícil ignorar completamente essa hipótese. Existe também outro fator extremamente importante: o comportamento psicológico dos astronautas após retornarem do espaço. Diversos membros do programa Apollo pareciam profundamente impactados pela experiência, não apenas emocionalmente, mas existencialmente, como se tivessem percebido algo transformador durante suas missões. Muitos passaram a falar sobre consciência humana, fragilidade da civilização, conexão cósmica e sensação de que a humanidade representa apenas uma pequena parte de algo muito maior. Talvez isso seja consequência natural do espaço profundo. Mas talvez não seja apenas isso, porque existe algo profundamente estranho sobre a Lua, um silêncio desconfortável, uma sensação constante de isolamento absoluto e talvez uma presença invisível observando silenciosamente cada movimento humano naquele ambiente. Quanto mais pesquisadores analisavam imagens antigas das missões Apollo, mais teorias surgiam. Alguns acreditavam identificar estruturas artificiais em crateras lunares. Outros afirmavam observar objetos luminosos em fotografias restauradas. Existiam também interpretações envolvendo possíveis construções ocultas no lado escuro da Lua. Talvez algumas dessas análises sejam exageradas, mas talvez outras estejam apontando para algo muito maior. Porque existe uma pergunta impossível de ignorar. Se a Lua era apenas um deserto sem vida, por que tantas histórias estranhas nasceram justamente lá? E talvez o mais perturbador seja perceber que essas teorias nunca desapareceram. Pelo contrário, elas cresceram e ganharam ainda mais força quando governos modernos começaram oficialmente a reconhecer fenômenos aéreos não identificados. Hoje, pilotos militares registram objetos impossíveis. Relatórios oficiais admitem fenômenos sem explicação. Vídeos militares são divulgados publicamente. E isso muda completamente o peso das antigas declarações feitas por astronautas das missões Apollo. Porque talvez Edgar Mitchell estivesse dizendo a verdade. Talvez Gordon Cooper realmente soubesse de algo. E talvez os astronautas tenham percebido ainda em 1969 algo que a humanidade só começou a aceitar oficialmente décadas depois. A possibilidade de que não estamos sozinhos. E talvez o mais assustador seja imaginar que eles descobriram isso olhando pela janela de uma cápsula, no silêncio absoluto do espaço profundo. Talvez a parte mais assustadora de toda essa história não sejam os relatos, nem os áudios, nem as teorias sobre objetos observados próximos da Lua. Talvez o mais perturbador seja o silêncio. Porque durante décadas, a NASA evitou discutir profundamente muitos desses episódios. E quanto menos respostas apareciam, mais dúvidas cresciam. E talvez exista um motivo para isso, porque algumas descobertas têm o poder de mudar completamente a forma como a humanidade enxerga sua própria existência. Imagine por um instante. Você está a quase 400 mil quilômetros da Terra, sem atmosfera, sem qualquer forma de vida conhecida ao redor. Apenas escuridão infinita. E então, algo aparece observando silenciosamente sua nave. Talvez seja exatamente isso que alguns astronautas sentiram durante as missões Apollo. A sensação de que existia algo lá fora, algo inteligente, algo observando. Porque existe um detalhe extremamente curioso envolvendo muitos relatos de UFOs modernos. Diversos pilotos descrevem exatamente a mesma sensação. Objetos silenciosos, movimentos impossíveis, acelerações absurdas, tecnologia aparentemente muito além da capacidade humana. E o mais assustador, comportamentos que parecem conscientes, como se aquelas coisas soubessem que estavam sendo observadas.
Agora imagine isso acontecendo próximo da Lua, no ambiente mais isolado já alcançado pelo homem naquela época. Talvez por isso tantos astronautas tenham retornado profundamente impactados psicologicamente, porque talvez o choque não tenha sido apenas tecnológico, talvez tenha sido existencial, porque se realmente existia algo observando as missões Apollo, então, uma pergunta inevitável surge imediatamente: há quanto tempo isso acontece? Alguns pesquisadores acreditam que o fenômeno UFO acompanha a humanidade há séculos, talvez milênios. Civilizações antigas descreviam entidades vindas dos céus, objetos luminosos, seres descendo das estrelas. Claro, muitas dessas histórias podem ser apenas interpretações mitológicas, mas talvez nem todas sejam coincidência, e talvez a corrida espacial tenha representado o momento em que finalmente nos aproximamos demais dessas presenças, como se a humanidade tivesse ultrapassado uma fronteira invisível. Existe uma teoria extremamente controversa dentro da ufologia: a ideia de que determinadas regiões da Lua poderiam já estar sendo monitoradas muito antes da chegada humana. Parece absurdo, mas para muitos pesquisadores, isso explicaria por que tantas histórias estranhas surgiram justamente após as primeiras missões lunares. Relatos de luzes, objetos acompanhando cápsulas, interferências, silêncio repentino em transmissões, e astronautas demonstrando desconforto extremo ao comentar certos assuntos. Talvez isso também explique por que tantos documentos relacionados a UFOs permaneceram classificados durante décadas. Porque admitir a possibilidade de inteligência extraterrestre mudaria absolutamente tudo: religião, ciência, política, a própria noção do que significa ser humano. E talvez seja exatamente por isso que tantas informações continuam cercadas de mistério até hoje. Mas existe algo ainda mais perturbador. Hoje, mais de 50 anos após as missões Apollo, governos modernos finalmente admitem investigar fenômenos sem explicação. Pilotos militares continuam registrando objetos impossíveis. Relatórios oficiais falam sobre tecnologias desconhecidas. E o fenômeno UFO deixou de ser tratado apenas como teoria conspiratória. Isso muda tudo. Porque se fenômenos inexplicáveis realmente continuam acontecendo, então talvez os astronautas das missões Apollo tenham sido apenas os primeiros homens da história moderna a perceber algo muito maior. Talvez Edgar Mitchell estivesse tentando alertar discretamente o público. Talvez Gordon Cooper soubesse muito mais do que podia revelar. E talvez o silêncio em torno das missões Apollo nunca tenha sido coincidência. Porque quanto mais investigamos, mais parece existir uma verdade escondida entre linhas, áudios antigos e relatos fragmentados. Uma verdade desconfortável. Uma verdade que talvez explique por que tantos astronautas voltaram transformados do espaço. Talvez eles tenham percebido algo que a humanidade ainda não está preparada para aceitar completamente: a possibilidade de que nunca estivemos sozinhos. E talvez o mais assustador seja imaginar que, enquanto observávamos fascinados o primeiro homem caminhando na Lua, algo desconhecido observava silenciosamente a humanidade de volta. Porque no fim, talvez o maior mistério das missões Apollo nunca tenha sido a Lua. Talvez tenha sido aquilo que poderia já estar esperando por nós lá em cima. E se você gosta de mistérios espaciais, casos ufológicos e investigações que poucas pessoas têm coragem de aprofundar, se inscreva agora no canal. Deixe o like para fortalecer esse conteúdo e comenta aqui embaixo: você acredita que os astronautas das missões Apollo realmente tiveram contato com algo extraterrestre? Ou tudo isso pode ser apenas consequência do desconhecido no espaço profundo? Porque quanto mais investigamos os arquivos da NASA, mas parece que ainda existem segredos escondidos além da Lua.